Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 22 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, parte de baixo do vídeo. Tem um botão inscreva-se, só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente dentro do canal e os próximos conteúdos que serão disponibilizados aqui, como diversas análises especiais, radar do mercado, que é uma live, radar da semana, essa análise de fechamento, enfim, aproveite ao máximo e tem muito conteúdo de aprendizado aqui dentro. Vamos então para a análise de fechamento do pregão de hoje. Deixa eu colocar aqui os ativos que eu vou abordar. Vou falar aqui de Ibovespa, mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, BBDC 4, Multi 3, VVR 3 e TSA 4, MB3, Azul 4 e CSNA 3. Começando então a falar do Ibovespa, que no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,88%, ainda está saindo do leilão de fechamento. Então pode alterar um pouco essa variação, mas pregão de queda que foi lá embaixo, mas não perdeu ainda essa mínima aqui, ó, e é importante não perder. Não só essa mínima, que é de 428, mas principalmente essa aqui de 370, que seria o último fundo ascendente, basicamente, para o Ibovespa. Vai permanecendo acima dos 115 mil pontos, ok. Então, ponto positivo do dia de hoje, que foi um dia negativo, é se segurar acima das médias e acima dos 115 mil pontos. Rompimento disso aqui aumenta um pouco mais a chance de subida, mas essa forma de subir ainda não está agradando, pelo menos não está me agradando muito esse sinal de subida aqui. Por quê? Porque gera candle de força e não dá continuidade. Gera candle de força depois de 3 candles aqui de lado e não anda, não continua, vai aumentando a chance desse movimento não ser algo tão relevante para cima. Então vai ser importante a forma como vai acontecer, se acontecer nesse rompimento aqui, e a sequência do movimento de subida. O fato é, ainda estamos dentro da tendência de alta de curto prazo no Ibovespa pelo gráfico diário, que será anulada se voltar para baixo desse patamar, ganha um pouquinho mais de força se superar essa região, que aumentaria a probabilidade de testar essa zona de resistência, mas será muito importante avaliar a continuidade desse movimento de subida, que por enquanto a tendência não começou de maneira forte, a tendência de alta de curto prazo. Seguindo para os futuros, lembre-se, se essa análise de fechamento for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por sua valiosa audiência aqui, prestigiando meu trabalho diariamente aqui no YouTube. Nos futuros, mini índice, começando pelo G60. Observe aqui no G60, movimento relevante para baixo, que perde um fundo anterior, que vem aqui em cima, que pode gerar o que? Um topo descendente e dar prosseguimento para baixo. Enfim, abriu caindo, fica mais para se buscar a operação de venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente se essa venda for para baixo do patamar dos 114.745, a região de fundo anterior que foi testada aqui, tem mais testes aqui do que aqui. Então, mais relevante aqui nesse ponto. Abriu caindo, perdeu a mínima desse candle forte de alta aqui, ó, de 114.725, passou a proporcionar topo descendente abaixo dessa região, melhor ainda para as operações na ponta vendedora de day trade, topo descendente ou pivô de baixo no G10 ou no G5. Por outro lado, abriu subindo, gerou sinalização aqui para cima, abre subindo e passa a proporcionar fundo ascendente pelo menos para cima dos 115.200, ok, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, compra de day trade no mini índice. E lembre-se que, mudando aqui, dependendo da abertura mais forte para cima e para baixo, todos os dias, entre as 9 e as 10 da manhã, aqui dentro do aplicativo DV Invest, que tem um link aqui na descrição desse vídeo, você recebe aí o giro dos futuros e para as ações o giro de abertura das 10 às 10h30. Na verdade, de 10h15 até a faixa de 10h35 sai esse giro de abertura. Então, são 2 vídeos que eu publico somente dentro do aplicativo DV Invest. Falando no caso dos giros dos futuros, falando do mini índice aqui e do mini dólar. Seguindo para o mini dólar, nós temos aí tivemos um dia de alta de 0,55, continua ainda cotando aqui. Olha onde foi bater. Quem assistiu o radar da semana, publicado ontem aqui no canal, sobre a questão, uma geral que eu fiz em relação ao dólar, quais são as expectativas, a gente segue dentro do movimento de baixo, não superou a máxima do pregão anterior, bateu na região dos 543, perdeu força nesse patamar, veio aqui, bate, vem aqui para baixo, tenta lá de novo, já volta aqui para baixo, enfim, nesse momento, ganhou força na subida,
chegou no ponto importante de resistência dos 536 a 523, 543, desculpe, e gerou uma correção fraca, que nem sequer perdeu essa mínima aqui. Então, já com essa sinalização positiva, se abre amanhã subindo, fica mais para compra. A partir de que ponto? O ideal seria compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima dos 536,5. Preferencialmente, pode até ser antes. Olhar aqui para o gráfico de 10 ou de 5 minutos, pode até ser antes, acima desse nível aqui dos 516, por volta ali dos 516. Veio para cima aqui dessa região desses fundos e observe que era resistência, resistência, resistência. Se passar a gerar sinal de alta acima desse patamar, já dá para buscar a entrada, mas ela se torna um pouco mais interessante se ela já for para cima da região em torno de 536, que tem aqui essa região de 2 topos. Reforça um pouco mais o sinal de força por parte dos compradores, se torna mais interessante a entrada, na minha opinião, de compra no dólar. Por outro lado, abriu caindo, anulando essa formação aqui, vindo para baixo dessa região, e passando a proporcionar topo descendente para baixo de 509,5 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, topo descendente ou pivô de baixo, aí trabalharia mais na ponta vendedora de day trade no dólar. Ações, lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha, se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado ou leitura aí dos ativos que eu estou comentando. Petrobras, pregão de hoje, queda de 2%, a Petro segue no seu movimento código de barra, tem um candle de alto, candle de baixo, candle de alto, candle de baixo, candle de alto, candle de baixo, andando de forma lateral. Para quem está comprado ainda em Petro, stop dá para trabalhar nos 23,06. Até porque se ela perder 23,06, ela perde a última mínima ascendente do gráfico semanal e cria uma expectativa um pouco maior de baixo. O fato principal é a Petro trabalhando abaixo dos R$23 vai aumentar a chance de fechar esse gap de alta, que seria o próximo suporte ali por volta dos R$22,34. Para buscar algum tipo de compra na Petrobras, pegando aqui o gráfico de 60 minutos, dá para ver que está indefinido. Ó. Indefinido. Arriscando um pouco mais a entrada na Petro, tentando pegar o rompimento de tudo para cima, seria o anular essa formação de topo aqui, tentar a superação da máxima desse candle, stop curto aqui, tentar pegar algo para cima. Risco maior nessa entrada, mas não tem muito o que fazer em relação a essa lateralização ou trabalhar com risco menor, que é entra comprando já onde está, bota o stop aqui nos 23,06, um stop curto, se resolver andar lá para os 25,25, que é essa região de topo, até os 24,40 já gerariam uma relação de retorno superior a 1 para 1. E os 25,25 já gerariam uma relação de retorno superior a 1 para 2. Então, é a alternativa de arriscar um pouco mais em cima de PTR4 nesse momento. No curtíssimo prazo, como eu já mostrei no dia 60, andando ali de lado. E a Vale está dentro da tendência de baixa, gerou no pregão de hoje uma queda de 1,66%. Dalton, e aí? Compra esse candle aqui com formato semelhante de um martelo, padrão de reversão de um movimento de baixa para se ter um movimento de alta? Eu não faria essa entrada ainda. Por quê? Porque ela veio para baixo, deixando aqui alguns níveis que poderia ser suporte, funcionando agora como resistência, como por exemplo essa região de topos, de alguns topinhos anteriores, e que se gerou também um fundo aqui. Então já é um patamar de resistência, um ponto mais, começa ali na faixa dos 93,83 e vai até 94,72, zona de resistência para Vale. Então entrar comprando contra a tendência em cima de zona de resistência não me levaria ainda a entrada no papel. Pode até ganhar força para cima, mas não me levaria. Ficaria mais interessado em entrada acima dos R$96. Cheguei a comentar Vale 3 hoje, vou deixar o link aqui para vocês, aqui na parte superior, que é uma análise especial da Vale 3, falando de gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, ou seja, para você que investe num prazo maior até você que investe num prazo mais curto, falando sobre o cenário como um todo desse ativo. Nesse momento, no curto prazo, pelo gráfico diário, estaria mais interessado em buscar alguma operação de venda, uma sinalização de baixa mais próximo possível, ali perto dos R$96. Bradesco, encerramento da posição comprada, porque ela perdeu a mínima do que na anterior, gerou ali um sinal de alta, perdeu a mínima do que na anterior, o stop foi reposicionado aqui, um stop de proteção de lucro, foi reposicionado aqui, ou seja, o ativo conseguiu superar essa máxima aqui, fechou acima, se voltasse para baixo de patamar, saída da posição depois de 3 pregões aí, já dentro da operação. Essa posição então foi encerrada, colocando aqui na tela o resultado da operação, um ganho de 2,63%, capital total mais 0,34% nessa operação de Bradesco, ou seja, um ganho parcial nessa entrada de BBDC4.
Ela já tinha batido no objetivo inicial, que era na faixa dos R$ 26,65. Lembrando, eu tentei pegar algo mais ali para a faixa dos 27,03, mas ela terminou vindo acionando o nosso stop de proteção. Depois de Bradesco, vou falar aqui agora de outro ativo que a gente está posicionado, que é a Multi 3. Ela fechou o pregão de hoje até abaixo do nosso preço de entrada, 0,34% de queda. Foi lá, bateu na resistência, perdeu um pouco de força, mas segue dentro da movimentação, dentro da tendência de alta, dentro da nossa posição, sem nenhuma alteração do stop ainda. Ela hoje chegou até a andar bem, chegou a gerar ali praticamente uns 4% de alta. Perdeu um pouco de força, mas enfim, o stop continua aqui para baixo dessa região, sem nenhuma alteração por enquanto na Multi 3. Via Varejo, VVR3, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão de sexta. Qual a expectativa? O fechamento ali para cima da média, fundo ascendente, tentando pegar no próximo movimento de subida. Ela chegou até oscilar acima do topo anterior aqui, para gerar um pivôzinho de alta, tentando pegar no próximo movimento de subida. Stop da posição ficando aqui para baixo. Deixa eu colocar na tela os dados desta entrada, tentando pegar essa nova tendência de alta de curto prazo. Vamos ver se ela vinga. Não começou tão bem, né? Porque ela gerou aqui um fechamento de novo para baixo da média, mas eu não tenho nenhuma mudança ainda de stop nessa posição. 12,24 região de entrada, então ela fechou aqui na faixa 12,08, segue válida a entrada. R$ 11,56 é o ponto de stop, 13,60 é o objetivo, 5,56% a alocação, alocação não, risco dessa operação, tamanho do stop da operação e alocação de 9% capital total, ou seja, maior volatilidade, menos capital a gente aloca no ativo. Próxima ação para a gente falar, eu terminei não colocando na tela, né? Coloquei errado aqui, ó. 12,24 região de entrada, 11,56 o stop, 13,60 o objetivo, 5,56% o risco da operação, 9% capital total alocado no ativo. Agora sim, vamos falar de ITSA4, Itaúsa. Pregão de hoje conseguiu gerar uma boa alta, posso estar caiu aqui em torno de mais de 1%, caindo ali 2%, e conseguiu fechar em alta 0,77%. A tendência de alta está se arrastando aqui ainda. Ó. Tendênciazinha de alta se arrastando, ou seja, gera uma expectativa menor de subida. Maior interesse por entrada nesse ativo seria por sinalizações de fundo ascendente acima dessa região. Que região é essa? Uma região ali na faixa dos R$ 10,50, R$ 10,55, fundo ascendente acima desse patamar, possibilidade de compra. Tem outra forma de fazer essa entrada? Tem. Seria uma compra de rompimento aqui, um pivôzinho de alta, tentando pegar um próximo movimento de subida. E aí trabalharia com stop abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento aqui dos R$ 10,60. Próximo nível de resistência mais elevante, tem uma parada de preço aqui por aqui, que gira ali na casa por volta dos 10,78, 10,72 a 10,78, e o outro nível já vai ficar na faixa dos 10,93 até os R$11, número redondo. São os dois níveis de resistência após superar esse desafio aqui mais importante no momento para Itaúsa. Para quem está comprado nesse ativo, um retorno do preço para baixo da mínima do pregão de hoje já não seria algo tão interessante, porque deterioraria a expectativa de se ter realmente um movimento de alta, e isso seria um dos possíveis sinais de saída da posição comprada na Itaúsa, falando de operação de curto prazo. Falando aqui agora de um ativo que foi selecionado em uma votação dentro do meu perfil no Instagram, da Embraer, @dvinvest. Se você ainda não segue, acessa aí no seu celular ou mesmo aí no seu próprio desktop, no seu navegador, instagram.com/dvinvest, ou lá procura lá no seu Instagram, @dvinvest. Segue lá um perfil que lá coloco alguns stories interessantes, coloco também no feed posts interessantes, então tente aproveitar ao máximo lá o que eu publico. No caso lá da votação, nos stories, tinha lá Embraer e Azul 4 para ser votada. A Embraer terminou ganhando essa votação, então por esse motivo vou colocar ela aqui para falar, e eu também vou terminar falando de Azul 4. Por quê? Porque teve um número grande de votos para os dois ativos, até o percentual muito próximo um do outro, optando por falar dos dois papéis. Então, ou seja, muitas pessoas interessadas nos dois ativos, no pregão de hoje, então vou fazer uma análise desses dois ativos. Embraer, primeiramente, quem está comprado no swing trade, a ação está em tendência de alta, só que gerou um sinal de alta lá na sexta-feira,
e por ter gerado um sinal de alta após ter batido no suporte da média também, colocaria o stop aonde? Abaixo da mínima desse candle, que está então em 13,20, se tivesse comprado no swing trade. A média móvel fechou abaixo, que reforça a possibilidade de se acionar o stop se perder essa mínima. Por quê? Porque eu sairia já se perdesse a mínima do candle que fechou abaixo da média. Como é muito próximo desse patamar, então faz sentido deixar aqui na faixa dos R$ 13,20. Dalton, abriria compra se superasse essa máxima aqui? Não abriria. Por que não abriria? Porque olhando para o gráfico mensal, para quem já lembra de uma análise que eu fiz aqui de Embraer, não só aqui como também lá no radar do mercado, que é todos os dias aqui a partir das 10h45, observe essa região aqui de resistência na ação. Olha como chegou o movimento de subida do gráfico mensal, mais longo para cima. Olha o movimento de subida do gráfico semanal, como ficou longo para cima. O que isso significa? Significa dizer que vai aumentando gradativamente a chance de se ter uma correção, de iniciar um movimento de baixa ou um movimento lateral do preço, o que aumenta então o risco da operação de curto prazo pelo gráfico diário. E quando chega com um movimento mais longo para cima do gráfico mensal, do gráfico semanal, em cima de uma resistência aqui do mensal, aumenta a probabilidade justamente de entrar pressão vendedora, realização de lucro, enfim, pressão vendedora nessa região. Por esse motivo que ficaria atento nessa questão de posicionamento do stop e não entraria comprando agora muito em cima da região dos R$ 15 a R$ 15,50, que é aquela região que eu acabei de demonstrar no gráfico mensal. Fica mais interessante para entrada, principalmente de médio prazo, olhando para o gráfico semanal de curto a médio prazo, se fizesse um desenho parecido com esse aqui, algumas semanas corrigindo, se aproximando da média ou testando a média e gerando sinal de alta. A outra forma, se ficar aqui lateralizando abaixo dos R$ 15, depois gerar sinal de alta. É importante ressaltar que não significa dizer que o ativo não vá subir, não vai voltar para cima dos 15, apenas que o risco é maior de entrar comprando de cara próximo dos R$ 15, sem ter uma correção um pouquinho maior do que após um longo movimento de subida. Basicamente é isso aí para Embraer. Azul 4. Azul 4 no dia de hoje, queda acentuada de 6,1%, enquanto a Embraer a queda aqui foi de 7,44%, nós tivemos, os dois ativos se destacaram em queda no pregão de hoje. Azul 4 com queda aí de 6,1%. E isso faz o quê? Caiu, pegando um movimento mais prolongado. Já teve até pergunta lá no meu perfil no Instagram, Dalton, quantos candles ali para representar um movimento, enfim, ou um topo, ou um fundo. Geralmente de 3 a mais candles, só que quando você tem menos candles, só que da máxima para a mínima que a volatilidade é grande, ou seja, você percebe um movimento maior do preço, então você já pode considerar isso aqui um topo, um fundo descendente, que seria uma tendênciazinha de baixa em Azul 4. Como ela está dentro de uma tendência indefinida pelo gráfico semanal, movimento mais lateral do preço, o que daria para se fazer? Quanto mais próximo da região de suporte da congestão aqui do semanal, quanto mais próximo dos 36,60 ou de suporte do gráfico diário, mais interessante seria para se tentar arriscar alguma compra nesse papel, mesmo com essa tendência contrária, ou seja, como se isso aqui fosse um movimento só de subida, se aqui fosse uma correção em duas etapas desse movimento de subida, testando essa região de suporte aqui mais próxima, que seria na casa dos 38,90 até a região dos... Tem 38,75 e 38,34, que é esse gap aqui, ó, até o fechamento completo está aqui. Veio aqui, gerou alguma sinalização de alta, daria para pensar em arriscar uma operação de compra. Arriscar porque, ou seja, está indefinida aqui. Quando você tem um cenário de indefinição, você tem sinalizações mais falsas de subida ou, enfim, sinalizações mais falsas, desde que elas não aconteçam aqui, ó. Quando acontece mais lá próximo da zona de resistência da congestão, aumenta-se a chance de ter um movimento contrário. Então, se parar aqui nesse meio, depois de uma perda de força na queda desse candle, daria para se buscar alguma entrada. Mas nesse momento, dentro do que ela fez, por mais que ela possa subir no próximo pregão, eu não abriria compra na ação. Inclusive, para curto prazo, isso aqui teria sido um sinal de saída quando ela perdeu a mínima desse grande candle de alta. E falando aqui de CSNA3, que teve um pregão também com queda de 1,71%, chegou a estar em queda ali na faixa de 4,88%, mais um ativo que está basicamente dentro de um contexto de indefinição.
tendência indefinida no semanal e tendência basicamente indefinida no gráfico diário. Para quem estava comprado no swing trade, gerou sinal de saída quando ela foi lá e rompeu e perdeu a mínima do candle anterior, ou na sexta-feira quando perdeu a mínima do candle que foi testar a zona de resistência, enfim, gerou sinal de saída. E hoje, se permanecesse, também quando ela abriu aqui perdendo a mínima do candle que fechou abaixo da média. Dá para buscar compra aqui no ativo? Eu não entraria comprando, por mais que ela tenha testado um primeiro nível de suporte, por mais que ela possa vir aqui, relação risco-retorno não muito satisfatória. Eu não consigo visualizar algo tão provável de já voltar lá para cima. Se estender um pouco mais o movimento de queda aqui, chegar na região ali próxima dos R$ 33,00 e gerar alguma sinalização de alta dentro de todo um processo de congestão, ok, daria para arriscar dentro de um processo de lateralização do preço, tentando pegar um movimento até a zona de resistência, que fica lá para casa dos R$ 37,64. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.